E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre análise do preço, você entende mais como compreender a dinâmica do preço nas regiões para você fazer uma entrada, para você fazer uma compra. Como aqui, ó, né? Estou analisando região, estou vendo o movimento do preço. O que eu preciso entender dentro desse gráfico? Eu já sei onde tem um topo, onde tem um fundo, eu já sei onde tem uma região de desequilíbrio, eu só preciso compreender o que? Movimentação. Deixa ele só fechar um pouquinho aqui que eu vou com ele. Por que eu fiz uma compra ali? O gráfico está com uma figura gráfica de um triângulo simétrico. Se você entende um pouco de figura gráfica, dentro das micro-regiões, você vai entender que o gráfico está trabalhando comprado ali naquela região agora. Simples, ó, vou até entrar com mais taxas. Por quê? Para garantir o movimento. Olha onde eu estou vendo o movimento aqui, ó. Eu estou vendo um movimento fechado aqui atrás. Por quê? Ele está numa tendência de alta, dentro de um triângulo simétrico fechando, por ele tem regiões aqui, ó, que podem segurar a movimentação para fazer com que ele continue subindo. Isso é a dinâmica do preço. Aprenda saber a leitura da dinâmica do preço na região de suporte e resistência que você vai entender o que é a dinâmica do preço, que eu chamo de dinâmica do preço. Tá lá, ó, entrada perfeita. O que eu chamo de dinâmica do preço? Dinâmica do preço é a ação do preço na região. É justamente aquilo que chamamos de price action. Olha o gráfico, como que ele está trabalhando, ó. Você consegue compreender isso, que o gráfico está trabalhando, fazendo esse movimento? Quando ele chega aqui, bem nessa região, ele tem que fazer o fechamento desse triângulo, eu não vou pensar duas vezes. Ele me deixa um padrão aqui ainda, ó, de entrada, eu vou lá e faço minha entrada. Vou lá e faço minha compra, por causa da dinâmica do preço na região. Então, aprenda a saber ler o gráfico e aplicar a dinâmica do preço na região de suporte e resistência. Porque isso vai te ajudar na execução do movimento. Ó. Olha o preço subindo, olha o preço caminhando. Uma das questões que te ajuda muito a essa dinâmica do preço é justamente o padrão, os padrões do candle que estão na região. Você pode baixar inclusive um e-book que eu deixo aqui de presente para vocês, que está aí no meu canal do Telegram. Você vai entrar no meu canal do Telegram, que está no banner do canal ou abaixo do vídeo. O meu canal do Telegram é o Treinamento Hunter. Você vai entrar nele, vai ter mensagem fixada, vai clicar mensagem fixada e vai fazer os downloads. Aqui, por exemplo, você vê os alunos, resultados dos alunos, ó, como o meu QZDEC aqui, ó. Bom dia, professor. Meta batida em 20 minutos, 8-2. Dá uma olhada. Conhecimento liberta. Estou seguindo o plano de chegar perto da meta ou já para. Aí eu vou para outra sessão. Então tá aqui, ó, o aluno vai deixando o recado deles, eu deixo o link para a aula. Aqui é o Décio explicando qual foi a sua análise, as suas entradas perfeitas. Aqui o Rogério falando que sexta-feira ele resolveu depositar um dinheiro na corretora, em outra corretora, né, porque ele opera em outra também. Aí ele foi lá, 8-1, ó, altamente lucrativo. Então eu deixo aqui o resultado dos alunos para você crescer juntamente com o conhecimento dos alunos e ver como é possível você ter conhecimento neste mercado. Como é possível você ser vencedor nesse mercado, mas para isso você tem que saber o que está fazendo. Se você quiser tirar alguma dúvida também, ó, você pode entrar em contato comigo via direct do Instagram, tá? O meu Instagram é Cadu Rinaldi. Aqui você tem o link do treinamento, assim como o meu WhatsApp. Se você quiser tirar alguma dúvida aqui na bio, lembrando que ainda está com 60% de desconto o treinamento. Então se você quiser vir estudar com a gente, aprender como fazer entradas como essa, saber analisar o gráfico, entender a dinâmica do preço em região de suporte e resistência para fazer a sua melhor entrada, você será bem-vindo, tá? É um treinamento sobre análise gráfica de forma ampla, onde vemos tudo que é necessário. O seu acesso é vitalício e o Tira Dúvidas é direto comigo, tá? Eu sou seu professor tutor em relação ao treinamento. Então vamos lá, vamos abrir um outro ativo. O gráfico está com muita volatilidade nesse horário, né? Está chegando perto da abertura de Nova York, o gráfico já começa a ficar com volatilidade. Eu gosto de operar mais pela manhã. Como eu não consegui gravar para vocês logo pela manhã,
meu computador começou a atualizar, fazer um monte de coisa, e aí eu tive que esperar a vontade dele para eu fazer aqui uma sessão e gravar aula para vocês. O que você tem que entender é justamente o que a dinâmica do preço traz de entendimento aqui para mim. Nada. Vai demorar a tomar uma atitude, eu vou para outro ativo. EURUSD, vamos lá para o EURUSD, vamos ver. Olha, o EURUSD chegou nessa região. Olha que coisa linda, ó. Chegou nessa região. O que é essa região? O que ele está deixando aqui? Ele está deixando um padrão de correção. Entrei, tá? Olha o gap que ele fez. Ele abriu lá em cima. Meu Deus. Ele abriu um gap lá em cima e saiu rasgando tudo. Vai romper. Só o movimento que ele fez aqui, ele vai romper. Eu fiz uma entrada contra a tendência, sabendo do risco, sabendo das possibilidades. Agora, o que eu posso pensar aqui? Eu posso pensar em corrigir esse trade? Vamos ver? Vou corrigir esse trade por quê? Porque aqui é a máxima dessa região. Se eu dividir em canais, olha aqui, vou até colocar uma linha para você entender a minha entrada. Se eu colocar uma linha de canais, ele já foi na máxima do canal, ele foi na extremidade. Tá aí o desenho que eu vejo, estou mostrando para você a dinâmica do preço. Então, quando ele chegou nessa região aqui e ele deu esse estouro, buscando um preço lá em cima, eu vejo que é por causa dessa bendita volatilidade que jogou o preço lá em cima, mas ele não tem força para sair rompendo tudo. Tá lá, ó. Fui lá e corrigi aqui, sabendo da extremidade. Por isso que eu falo para vocês, trabalhem nas extremidades. Olha o preço, olha o que o preço fez. Veio aqui nessa região, voltou. Quando ele chega aqui, ele não tem força para sair rompendo. Eu entro comprado, mesmo assim ele rompe. E ele vem aqui embaixo. Eu já sei que o preço não tem força para sair rompendo. Eu entro com a taxa defendendo a minha ordem. E tá lá, fecho positivo a minha entrada. O que tem a ver isso que eu estou falando para você? Dinâmica, gente, do preço nas regiões. Você tem que entender as dinâmicas dos preços nas regiões. O Cadu não faz uma entrada como essa dupla aqui simplesmente por fazer. Eu sei o que o gráfico está fazendo. Olha a marcação que eu acabei de fazer aqui, ó. Fiz uma marcação aqui para mostrar para você de canal. Este é o canal extremo, este é o canal de 50%, este é o canal extremo. Eu tive várias oportunidades para fazer uma entrada aqui. A melhor seria aqui. Não tive oportunidade. Quando o gráfico chega aqui, ele já começa a perder força, ó. Ele já começa a perder força, justamente com o mesmo padrão que esse aqui. Só que existe uma região. Aqui existe uma região. Qual é a região? Essa é a região de demanda. Essa é a região de demanda. E essa aqui é o quê? É a região de oferta. Então a gente pode dividir, ó, para você entender. A gente pode dividir isso aqui, região de oferta. Ó, isso aqui é região de oferta, para ficar mais claro para você deixar vermelho. Isso aqui é região de demanda. Para alguns também, que é mais avançado aí nos estudos, que gosta dos estudos, isso aqui também é conhecido como região premium. E aqui também é conhecido como região de desconto. Só que isso aqui é uma questão mais profunda, tá? Um aprofundamento aí que talvez muitos não vão entender. Então eu vou e faço a minha entrada aqui, ó. Porque eu sei que ele vai ter dificuldade para passar nessa região de desconto aí, nessa região de demanda. Como o gráfico todo está demandando isso, ó. Tudo cheio de pavio, tudo cheio de região indefinida. Então, o que você tem que ver no gráfico quando você vai fazer uma entrada? Você tem que entender essa dinâmica do preço. O que é a dinâmica do preço? É o price action na região. Você tem que compreender o que o gráfico está fazendo. Sabe por quê, gente? Porque a maioria das pessoas que me procuram aqui para estudar, muitos têm idade para ser meu filho. E eu vejo uma certa imaturidade em muitos. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando você decide fazer uma coisa na vida, você tem que ir lá e fazer. Doa quem doer, a vida é sua. Então, por exemplo, o que acontece muito, que eu vejo, é o seguinte: você precisa ter verdades na sua vida que vão mudar a sua vida. Você não precisa agradar todo mundo. Ninguém tem o poder de decidir por você o que você quer da sua vida. As suas ações falam por suas palavras, ou seja, você tem que tomar a rédea da sua vida. Você tem que tomar o porquê da sua vida. Você não tem que ficar dependendo do que outro vai falar ou vai deixar de falar. Você é o único responsável pela sua felicidade. Ninguém é responsável pela sua felicidade.
Você não está sem tempo. O que falta para você é assumir as suas prioridades. Tem muita gente que chega para mim e fala: professor, estou sem tempo para corrigir minhas entradas. Olha aqui que eu falei para você do preço. Que eu falei para você que eu vim rastreando o preço. Movimento, chegou aqui, movimento, chegou aqui, movimento. Eu entrei, olha o que está acontecendo no preço. Está subindo. Cadu, como é que você consegue ter essa visão? Eu queria ter prioridades. Sabe Deus quanto eu deixei de fazer com a minha família, ou com quem eu gosto, as coisas que eu gosto, para estar à frente do gráfico observando, treinando, estudando. Hoje eu não preciso mais, eu estudo e aplico juntamente com o gráfico caminhando. Mas Deus sabe o que eu já passei para entender e aprender de uma forma lógica e racional isso aqui, a ponto de desenvolver algo para te ajudar nesse crescimento, para você ver e ter a visão do gráfico igual eu tenho. Se você não está satisfeito com sua situação atual, a única maneira de mudar é você decidir mudá-la. Se você não está satisfeito com os trades que você faz, se está dando tudo errado, você é o único responsável para mudar. Por isso que eu estou falando aqui. Você tem que entender essa dinâmica do preço. Você tem que entender isso que o gráfico faz em regiões de suporte e resistência. A partir do momento que você entendeu o contexto, como o Cadu fez aqui, ó. Já fiz a divisão da minha região, eu preciso de 3 linhas para operar, gente. Eu não traço a linha aqui para não poluir o gráfico, eu preciso de 3 linhas. Dentro daquilo que o gráfico de contexto me traz, dentro de volume, dentro da dinâmica das técnicas da análise gráfica, eu entendo a dinâmica do preço na região, aplico Price Action, suporte e resistência, e vocês veem essa assertividade absurda que eu tenho e muitos alunos fazem igual. Como aqui, ó, como essa entrada que eu fiz. Você está vendo que o gráfico está com muita volatilidade? Olha como é que o gráfico está. Está cheio de pavio, está com muita volatilidade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender a lógica do gráfico, eu tenho que entender o movimento do gráfico e fazer o que o movimento do gráfico está fazendo. Olha, a mesma coisa aqui, ó. Olha o que o gráfico está fazendo aqui. Olha a dinâmica do preço. Olha o que o gráfico está fazendo. O que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa do outro movimento. Eu trabalhei onde? Ó, extremidade do gráfico. Extremidade do gráfico. Entendi a dinâmica do preço em suporte e resistência. Entendi como que o gráfico está trabalhando aqui. Vou lá e aplico. EURUSD. Olha só, extremidade gráfica. Novamente, ó, questão de extremidade gráfica. Olha isso aqui, extremidade gráfica. Agora esse triângulo aqui descendente, ele vai romper e vai fazer isso aqui, ó. Movimentos clássicos. Agora, como é que o Cadu sabe isso? Como é que o Cadu tem essa assertividade? Como é que o Cadu consegue aqui fazer mais de $200 em poucos minutos? Conhecimento técnico. Você viu o aluno aqui, você viu ali o Melquisedeque em 20 minutos fazendo 8-2, você viu os alunos mandando resultado. Depois você entra lá no canal do Telegram e vai ver os alunos. Nesse final de ano, juntamente com o Natal e Ano Novo, o que eu procuro fazer? Eu procuro fazer menos entradas com mão maior. Eu não sei se vocês perceberam isso. Por quê? Porque os gráficos estão com menos liquidez. Então, até eu encontrar uma liquidez no gráfico ou aguardar um momento de liquidez, eu prefiro fazer como eu fiz aqui. Eu entro com uma mão mais pesada, eu procuro menos movimentos e mais taxas, ou seja, qualidade na entrada. Praticamente fiz 4-0 em 2 movimentos. É isso que a gente precisa em opções binárias. Opções binárias eu não preciso ficar 2 horas na frente do gráfico para bater minha meta. Eu posso ficar 20 minutos e bater minha meta com uma entrada, 2 entradas. Aí de acordo com o conhecimento técnico de cada um. Então, essa dinâmica do preço que eu entendo aqui em suporte e resistência, ela é de suma importância. Por quê? Eu preciso ver como é que o preço está trabalhando. Como é que o preço está trabalhando? Qual é o contexto gráfico? O que o gráfico me mostra aqui? Por exemplo, aqui nessa região, Cadu, ó, o gráfico está trabalhando em tendências. Sim, tem gente que vai falar assim para mim, não, Cadu, mas o gráfico está lateral aqui. Não, o gráfico está trabalhando em micro tendências. Se o gráfico está trabalhando em micro tendências numa região como essa, ó, numa pequena tendência de alta, houve falha, ele pode fazer o quê? Continuar subindo na micro tendência. Cadu, mas ele não está lateral porque ele segurou aqui? Não, meu amigo, ele está trabalhando em tendência, ó, tendência. É só entender o que o gráfico está fazendo. Então, a partir do momento que eu entendi contexto gráfico, eu começo a encaixar o quê?
como as regiões estão se comportando. Como é que está essa região? Ó, regiões indefinidas, com muito pavio, então eu tenho que tomar cuidado. Vejo como a tendência está trabalhando, vejo o volume, se é um volume de exaustão e de ignição, eu começo a fazer o quê? Aplicar as técnicas da análise gráfica para entender o que está acontecendo no gráfico. Entendi o que está acontecendo no gráfico, me deu o preço, me deu a dinâmica do preço em região de suporte e resistência, aplico o meu padrão de vela, aplico o meu gatilho de entrada, sem medo de ser feliz, porque eu sei o que estou fazendo, eu tenho conhecimento técnico para isso. Ah, Cadu, tem muitas pessoas que me procuram no YouTube e falam assim, ah, Cadu, eu não tenho coragem de fazer isso, de fazer uma entrada como essa. Mas por quê? Porque não tem confiança, não tem conhecimento. Olha o gráfico continuando subindo. Uma entrada como essa, gente, eu faço em OB, eu faço em Forex, eu faço em qualquer mercado. Você entendeu? É qualquer mercado, porque eu não estou olhando essa região. Eu não estou olhando esse movimento, eu estou olhando todo um contexto gráfico. Estou olhando todo um contexto gráfico. Ah, o gráfico poderia romper aqui e continuar caindo? Poderia. Ó, o gráfico como fez aqui, ó, tá continuando a queda, ó. Corrigindo a extremidade, tá continuando a queda. Fiz a correção, aqui eu fiz uma correção de tendência, aqui eu fiz uma continuidade de tendência. É você entender o que o gráfico está fazendo e aplicar o conhecimento técnico, tá bom? Vou ficando por aqui porque o gráfico já começou com muita volatilidade, não vou arriscar, não vou nem ver os outros ativos. Já fiz o que eu tinha que fazer aqui em meta, já trouxe um conteúdo de ouro para vocês aprenderem. Então, o que eu digo? Se inscreva no canal, ative o sino de notificações para você ficar a par do que está acontecendo. Quer aprender? Quer ter esse conhecimento técnico? Vem estudar. O preço está... Olha, tem muita gente entrando agora no treinamento porque vai ficar um período aí de 1 semana, 2 semanas em casa, vai poder se dedicar aos estudos. Então, aproveite a oportunidade, um preço justo, você pode parcelar. Qualquer dúvida, entre em contato comigo ali pelas redes sociais, pelo meu WhatsApp, pelo meu Instagram. E vamos começar aí um 2023 de forma perfeita, tá? Estamos aí próximo a um novo ano, você pode começar um novo ano com uma nova profissão, com um novo conhecimento, sabendo realmente o que faz diante dos gráficos, tá bom? Eu te vejo amanhã então, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.